povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e hoje iniciamos mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. E nessa aula aqui, a gente vai continuar falando sobre as seleções. Na aula passada, o nosso foco foram recursos e ferramentas de seleções rápidas. E ainda falando sobre elas, eu queria adicionar um ponto que eu acabei esquecendo de falar na aula passada. Utilizando a varinha mágica, eu disse para vocês que a gente poderia clicar na nossa imagem e que ela iria selecionar todos os pixels semelhantes, mas sempre que houvesse alguma interrupção, ela iria parar. Então, a gente teria que utilizar o Shift para adicionar as áreas que estivessem além da interrupção. E o que acontece? Isso de fato é verdade, mas desde que a nossa opção adjacente aqui em cima esteja habilitada, ou seja, no momento que eu clico aqui na minha imagem, ela vai selecionar todos os pixels semelhantes até a interrupção. Contudo, se eu vier e desabilitar essa opçãozinha aqui, eu estou dizendo para ele que agora ele não precisa mais parar, caso tenha alguma interrupção, ele simplesmente irá pular. Então eu vou utilizar o Ctrl D para tirar a seleção e novamente irei clicar aqui na parede. E você vai ver que dessa vez ele pulou todas as interrupções, ou seja, ele ignorou mesmo e selecionou cada área da minha imagem que possuía a mesma cor de pixel do ponto que eu cliquei. Belezinha? Então, sobre seleções rápidas. Era só isso mesmo que eu queria adicionar. E agora a gente vai falar sobre seleções manuais e também refinamento de seleções. Então, bora lá! Bem, já estou aqui com outro arquivo aberto e a primeira ferramenta de seleção manual que a gente vai ver aqui é a ferramenta Letreiro. E onde é que a gente vai achar ela? Normalmente, ela vai ser a segunda colocada aqui na nossa barrinha lateral esquerda de ferramentas, ok? E vai ser esse quadradinho aqui. E a gente pode acionar clicando nela ou utilizando o atalho M, ok? Basicamente, a função dela é fazer uma forma geométrica, no caso aqui um retângulo ou um quadrado, ok? Conforme a gente dá um clique, arrasta sem soltar e para finalizar, aí sim a gente solta. Ou seja, ela vai criar para a gente aí esse quadrado ou retângulo, ok? Bem simples, não é? Por padrão, sempre que a gente clicar, arrastar e soltar, a gente vai criar uma seleção. Se a gente fizer isso novamente, a seleção anterior vai desaparecer e agora que passa a valer é a nova seleção. Além disso, aqui em cima, embaixo do nosso menu principal, a gente vai ter a opção Estilo. E por padrão, ele vai vir aqui com o Normal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso clicar e arrastar para definir a proporção e o tamanho aí da seleção que eu quero fazer, ok? Esse é o padrão. Contudo, se eu clicar aqui, ele vai me dar mais duas opções. A primeira delas é a proporção fixa. No momento que eu clico, ele vai me dar aqui as duas opções, que é a lateral e a altura, e eu posso definir uma proporção para isso aí. Ou seja, isso quer dizer que toda vez que eu iniciar a minha seleção, a proporção será mantida, ok? Então aqui a gente tem a proporção 1 por 1, então basicamente é um quadrado. Isso quer dizer que quando eu clicar para iniciar e finalizar a minha seleção, eu apenas estou indicando literalmente o ponto de início e o ponto de finalização, ok? Porque a proporção é fixa, ok? Então ele vai se manter como um quadrado aí. Se eu mudar aqui a proporção, por exemplo, de 2 para 1, agora eu estou dizendo para ele que vai ser um retângulo. Então eu clico, a lateral sempre vai ter o dobro da minha altura, ok? Além da proporção fixa, eu tenho ainda o tamanho fixo. Então, se por acaso eu preciso fazer uma seleção que precisa ser de um tamanho específico, por exemplo, aqui a gente tem o 64 pixels por 64 pixels, quando eu clicar, o que eu vou estar determinando é apenas o início, o ponto inicial da minha seleção. Tanto o tamanho quanto a finalização dela já está pré-definida aqui. Então, se eu aumentar isso daqui, por exemplo, para 300 pixels e clicar aqui na ponta da minha luminária, eu disse para ele, então, que, obrigatoriamente, o tamanho deveria ser 300 pixels de largura por 64 de altura, ok? Eu geralmente utilizo aqui no estilo normal mesmo, ok? Em especial porque geralmente eu utilizo essa opção aqui apenas para fazer alguns refinamentos de seleções, ok? Eu geralmente não utilizo ela para fazer seleções definitivas, ou seja, só com um retângulo ou um quadrado lá fazer minha seleção. Além disso, a gente também vai ter a opção de operações universais aqui.
Ou seja, a gente sempre vai ter a opção de fazer uma única seleção. Clicando, utilizando o Shift, a gente pode adicionar áreas à seleção. Segurando o Alt e criando uma nova seleção, a gente pode reduzir áreas da nossa seleção. E segurando o Shift juntamente com o Alt, a gente pode criar uma área de interseção. Ou seja, eu fiz uma seleção e depois eu fiz uma segunda seleção em que uma está sobreposta à outra. Em vez dela retirar essa área que eu estou selecionando agora ou adicionar essa área, vai ser justamente o contrário. Vai ser a interseção entre essas duas áreas que vai sobrar. Toda a área de seleção que não está sendo sobreposta será ignorada. Tranquilinho? Além de utilizar aqui pelos atalhos, eu posso utilizar aqui nesses quadradinhos aqui de cima. Então, se tiver marcado aqui apenas um quadradinho, isso quer dizer que eu estou fazendo seleção e sempre que eu criar uma nova seleção, a anterior vai ser ignorada, ok? Se eu clicar no segundo aqui, que são dois quadradinhos cheios sobrepostos, eu estou dizendo para ela que eu quero adicionar área de seleção, ou seja, equivalente aí ao nosso Shift. Na terceira opção, a gente tem um quadradinho cheio sobreposto por um quadradinho vazio. Nesse caso aqui, vai ser o subtrair, ok? Então, a área que eu selecionar vai ser retirada da seleção, vale aí pelo nosso Alt. E o último aqui vai ser o nosso interseção, que é o atalho Shift Alt, que é justamente para manter na seleção apenas a área de interseção entre as duas seleções criadas, ok? Eu chamo de operações universais porque praticamente todas as ferramentas de seleção que a gente tiver aqui terão essas opções e podem ser acionadas pelo Shift, pelo Alt, pelo Shift Alt. Tranquilinho? Além disso, ainda aqui na nossa ferramenta letreiro, se a gente clicar com o botão direito, a gente vai ver que a gente tem aí mais algumas opções dessa mesma ferramenta. A segunda aqui é o letreiro elíptico. Então, o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai criar um elipse ou um círculo aí pra gente, conforme a proporção que a gente colocar aí na nossa seleção, ok? O restante continua o mesmo. A gente pode colocar aqui e no estilo normal, como é o caso, clique e arraste para definir proporção e tamanho. A gente pode definir uma proporção fixa ou ainda um tamanho fixo. E novamente a gente tem aqui a opção adicionar, subtrair ou interseção. Tranquilinho? Depois disso a gente vai ter aqui mais duas que na verdade vão criar apenas uma linha de seleção. Então se eu clicar aqui na ferramenta letreiro linha única, lembrando que ela aqui está na horizontal, na hora que eu clicar ele vai criar uma linha horizontal aqui para mim, ok? Se eu trocar aqui para vertical, ele vai fazer a mesma coisa, só que na vertical. E para alternar entre ferramentas que tenham o mesmo atalho, como é o caso dessas daqui, ó, dessas duas, eu posso utilizar o M para selecionar, deixa eu colocar no modo normal, eu posso utilizar o M para selecionar aí a minha ferramenta e para trocar para outra, com o mesmo atalho, basta utilizar o Shift mais o atalho dela novamente. Então, Shift M, agora eu utilizo a ferramenta retangular, ok? Isso vale praticamente para todas as ferramentas que estiverem aqui e que por acaso estão guardadas, digamos assim, no mesmo posicionamento. Então, no caso aqui da varinha mágica, seria a mesma coisa. Aqui a gente tem a varinha mágica e a ferramenta de seleção rápida. Então, para trocar entre elas, eu posso utilizar o W para selecionar a ferramenta, no caso a varinha mágica, e para trocar para a seleção rápida ali, é só utilizar o Shift W também, que agora eu tenho a ferramenta de pintura de seleção rápida, ok? Sobre a ferramenta letreiro, é isso. Vou utilizar aqui o Ctrl D para tirar a seleção. E agora a gente vai falar sobre a ferramenta laço. E a gente vai encontrar ela também aqui na nossa barrinha lateral esquerda e vai ser o nosso terceiro ícone, ok? E vai ter esse símbolozinho aí de um laço. Quando a gente clicar com o botão direito em cima, vai aparecer três opções. Ferramenta laço, laço poligonal e laço magnético. Todas as três, o atalho continua sendo a letra L, ok? Então, vou começar aqui pela primeira, que é esse laçozinho aqui, redondo. Basicamente, esse laço aqui é uma ferramenta de seleção à mão livre. É como se a gente fosse desenhar a nossa seleção. Tudo que eu preciso fazer é clicar e arrastar sem soltar. Enquanto isso, ele vai marcando aí a área que vai ter a seleção. Se por acaso eu não for até o final, se eu parar no meio, ou seja, se eu não fechar a minha seleção, no momento que eu soltar, ele automaticamente vai conectar o primeiro ponto com o último e vai fechar a minha seleção, ok? Então, se eu fizer aqui meio que um quadrado, digamos assim,
Se eu só fui até a terceira ponta, não fechei o quarto lado aqui, na hora que eu soltar ele já vai criar para mim aí essa linha que vai conectar os dois pontos. A ferramenta laço vai ser basicamente isso, a gente clica, arrasta para desenhar aí a seleção e solta para finalizar. E assim como as outras ferramentas de seleção, a gente pode usar o Shift para adicionar, o Alt para subtrair e o Shift Alt para pegar apenas a área de interseção, ok? Utilizando o atalho Shift L, eu vou trocar agora para o laço poligonal. E como é que ele vai funcionar? Diferente da nossa primeira ferramenta de laço, que era mais livre, dessa vez a forma de funcionamento vai mudar um pouquinho. Vou dar um zoom aqui na minha imagem. E agora eu vou querer selecionar essa parte aqui de cima, redondinha aqui da nossa luminária. E utilizando o laço poligonal, como é que eu vou fazer isso? Basicamente eu vou clicar e soltar para criar um ponto, clicar novamente e conforme eu for clicando, eu vou criando pontos, ok? E vou desenhando aí, criando linhas para selecionar a área que eu quero, ok? Se por acaso eu clicar no lugar errado, ou seja, eu quiser desfazer alguma área que eu cliquei errada, eu posso simplesmente apertar o atalho da borracha do teclado, que ele vai desfazer o ponto que eu havia colocado, ok? Volto de novo a clicar e continuo meu caminho, ok? E eu posso fazer duas coisas. Ou finalizar minha seleção agora dando 2 cliques seguidos, ok? Que aí, novamente, ele vai juntar o ponto inicial com o final, ou simplesmente eu posso ir clicando, fazendo a curva completa até que o último ponto que eu clique fique exatamente junto com o ponto inicial. Então, na hora que eu chegar perto aqui do ponto inicial, vai aparecer essa bolinha aí do lado do ícone de laço, me indicando que esse dali foi o início da seleção e que no momento que eu der um único clique, ele vai fechar a minha seleção, ok? Então, ferramenta laço. Basicamente, clicou e arrastou para desenhar uma seleção. A ferramenta laço poligonal, eu vou clicar para criar pontos, ok? E desenhar aí a forma da minha seleção. E por último, a gente vai ter a ferramenta laço magnético. E essa ferramenta aqui vai ser bem parecida com a primeira, aquela que a gente sai desenhando. A diferença é que ela vai ser magnetizada, ou seja, no momento que eu clicar e começar a fazer o desenho aqui, ele vai começar a criar pontos de forma magnética, procurando as áreas de contraste da minha imagem. Ou seja, se ele está seguindo aqui a lateral certinha da minha luminária, é simplesmente porque o meu objeto aqui está bem destacado. Contudo, se eu for para uma área que já não tem muito contraste, já fica mais difícil dele distinguir onde é que ele deve ou não fazer um ponto, ok? E para finalizar, a gente pode fazer a volta aí para chegar lá no primeiro ponto ou simplesmente dar 2 cliques também, ok? Então, o primeiro você desenha na mão livre, o segundo você vai clicando e criando pontos, e o terceiro você também vai desenhar, ou seja, vai clicar e arrastar ali para seguir um contorno, mas o Photoshop vai tentar identificar as áreas de contraste e vai criar pontos exatamente onde ele identificar esse contraste, ok? Sobre a ferramenta laço vai ser basicamente isso. E já adianto que eu, pelo menos, tenho bastante costume de usar principalmente a ferramenta laço poligonal, que é aquele que a gente vai criando pontinhos para montar o nosso caminho. Em especial quando eu quero fazer o refinamento das minhas seleções. E a gente vai ver isso agora, ok? Então, como é que eu posso combinar as minhas ferramentas de seleção para otimizar o meu tempo e depois só fazer o refinamento das minhas seleções? Basicamente assim. Vou apertar aqui o Ctrl D para tirar essa seleção bonita que eu tinha feito. Vou agora lá no menu selecionar e vou utilizar a opção assunto, assim como a gente fez lá na nossa aula passada. Beleza. A gente fez a nossa seleção e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova camada com essa seleção, ok? Eu vou usar o balde de tintas só para a gente ter uma noção aqui de como ficou a nossa seleção, ok? As bordas dela em especial. Então, vou dar um clique aqui e pronto, ele pintou. Vou ocultar momentaneamente aí a minha imagem e vou adicionar um fundo branco para ela. Ok, um fundo branco. Vou jogar aqui a área pintada para cima. E você vai ver que as bordas não estão necessariamente bonitas aqui, né? Tá bem comido. Não ficou perfeita a seleção. Como é que a gente poderia fazer para resolver isso aqui? Vou deixar isso aqui como mostra pra gente. Criar um grupo aqui. Vou usar aqui só o assunto.
só para a gente saber que a gente utilizou a função assunto. Vou ocultar novamente e vou ativar a visualização do nosso render de novo. Agora, novamente, vou vir aqui no menu selecionar e vou utilizar o assunto. Ele vai carregar e já fez a seleção aí para mim. E agora o que eu posso fazer? Eu posso utilizar as ferramentas de seleção manual para a gente fazer um refinamento dessa seleção que o assunto fez para a gente. Então, por exemplo, eu poderia usar o M, Shift M, no caso que eu trocar para o retangular, vir aqui em cima, segurar o Shift e melhorar aqui essa areazinha aqui do nosso fio para ela entrar certinho aí na nossa seleção. Acho que pegou até um pouquinho demais, utilizo o Alt aí para tirar um pouquinho na lateral aqui, ó. Pronto. Depois, eu poderia utilizar o L, vai pegar o laço magnético, vamos trocar então. Shift L, Shift L. Agora sim a gente está no laço poligonal e acertar essa areazinha aqui, ó, que não ficou muito certo. Ele não pegou totalmente a luminária aí. Então aperto o Shift aqui e começo a passar aqui nas bordas só para adicionar essa areazinha aqui, ó. Ok. Fechei aqui. Esse lado aqui também não está perfeito, está um pouquinho abaixo. Vou clicando e vou adicionando essa área aqui pra gente, para melhorar a nossa seleção. Depois vou dando uma passada aqui nas laterais para ver como é que tá. Essa área aqui parece estar meio comida, aperto o Shift para manter. Lembrando que é importante manter a seleção que o assunto já fez pra gente, que é para economizar tempo. Adicionou, vou acertar essa areazinha aqui, ó. 2 cliques para finalizar. E aqui embaixo também. Nessa área aqui, como quase não tem contraste, aqui embaixo, ficou bem difícil para ele definir exatamente onde ficou a nossa luminária. Então, as bordinhas aqui também não ficaram certas, ficaram meio comidas. 2 cliques para finalizar. Eu acho que agora tá bom. Deixa eu ver esse lado aqui. Tá ok. Esse lado aqui tá ok também. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou vir aqui, vou criar um sólido aí. Pode ser o azulzinho mesmo que já tava. E agora eu vou criar mais um de fundo, que vai ser o branco. Ok? Deixar ele aqui de fundo. Na verdade, eu vou até tirar esse fundo branco aqui do outro, só para a gente ter um bom comparativo. Esse aqui, vou colocar num grupo solitário aqui, e vou colocar assunto mais refinamento. Ok. Então, essa foi a seleção que a ferramenta assunto fez para a gente sozinha, ok? E essa foi a seleção depois que a gente foi lá e fez o refinamento, ou seja, adicionou os detalhezinhos que a ferramenta assunto não conseguiu pegar sozinha. E você pode ver que está bem melhor. Então, qualquer alteração que eu fosse fazer agora sim pegaria todo o nosso objeto certinho, sem deixar nenhuma área de fora e também sem pegar áreas a mais. Às vezes acontece por falta de contraste, ser justamente ao contrário. Enquanto que aqui, na ferramenta assunto, faltou uma partezinha aqui, e algumas vezes a gente vai ter o caso de que o nosso objeto, na hora que faz a seleção, ele acaba avançando um pouco mais a seleção, então a gente acaba pegando mais do que o objeto em si, ok? Uma outra dica é, se por acaso você fez uma seleção, você não está com os render elements e precisa pegar essa seleção de volta, digamos assim, você fez algum ajuste, esqueceu de salvar a seleção para utilizar depois, o que você pode fazer? Mantenha o Ctrl pressionado e clique em cima da máscara que você criou com a seleção que você tinha feito. Você pode ver que a seleção voltou aqui, ó, para a minha imagem, ok? Ela está aí, ó, de novo. E aí sim, você vem aqui em selecionar, salvar a seleção. Aí a gente vai e coloca aí, seleção, criativo o nome, dá um ok. E agora, sempre que a gente precisar, nossa seleção vai estar disponível aqui nos canais, ok? Mesma coisa que se a gente não quiser ir lá carregar a seleção, a gente pode só vir aqui, mantendo o Ctrl pressionado e clicando em cima aí do canal que a gente vai utilizar, que ele vai criar aí a nossa seleção. Então, sobre a aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye! E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula. Bye, bye!